Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade a mais um conteúdo, né, do nosso laboratório de vida. Lembrando sempre que a gente vai estar determinando estratégias para que a gente consiga ter uma modificabilidade, para que a gente consiga ter uma melhoria do que a gente já faz, né? Bom, vamos lá. O que seria um ambiente modificador, né? O que eu preciso, por que isso é importante para mim? Então, a aprendizagem, ela depende basicamente de dois processos, tá? As experiências diretas com a realidade, ou seja, atividades praticadas. O que seria isso? É a quantidade de vezes que eu exercito. Eu costumo brincar aqui em casa com meu filho: você vai escrever a palavra casa com Z? E ele fala: não. Eu falei assim: pois é, porque você escreveu para casa tantas vezes na escola que você não esquece mais. Mas quando eu falo uma outra palavra que tem o S com som de Z, você se confunde porque você não está habituado, então você não praticou o suficiente. Então a aprendizagem, ela depende do que eu pratico com periodicidade, né? Quantidade de vezes que eu pratiquei aquela determinada ação, até que eu já não tenho mais dúvidas sobre ela. E o segundo é o ambiente modificador. Quando eu falo de ambiente modificador, eu não estou falando que é um pedacinho da casa, um pedacinho do quarto, não estou falando do ambiente como um local fixo. Eu preciso que vocês compreendam que o ambiente, quem faz é vocês, tá? Então, assim, eu posso estar em qualquer lugar que eu preciso modificar esse ambiente para organizar a minha rotina e resolver os meus problemas. Então, o ambiente modificador é necessário proporcionar um local que ative o potencial de desenvolvimento, tá? Então, o que a gente chama de plasticidade cerebral. Dependendo desse ambiente, eu consigo alcançar mais ou menos essa plasticidade. Então, o que seria esse ambiente modificador, né? É aquele onde não é facilitador, eu não tenho nada que me facilite, eu não tenho nada que me deixe confortável ali, que eu vire passivo de uma ação, tá? Então, assim, o indivíduo ele tem a capacidade de executar, às vezes com o auxílio de alguém, às vezes não, às vezes sozinho. O ideal é que vocês tenham autonomia e que vocês funcionem sozinhos, tá? Mas às vezes é necessário ter o auxílio de alguém como um mediador para conseguir resolver essas questões que estão mais difíceis com vocês, tá? Então, esse ambiente, todos são capazes de progredir, independente do tamanho, sexo, idade, desde que mediados, estimulados e desafiados para que alcancem. O que acontece? Se eu não estimulo uma criança ou um adolescente, né? Se eu não proporciono esse ambiente para ele, ele nunca sai do mesmo lugar. E a gente viu isso um pouco na superproteção. Se eu não permito que vocês, ou as crianças, ou os adultos vivenciem determinadas situações, a gente não cria estratégias para melhorar, né? Então a gente fica passivo, a gente fica acomodado, tá? E não é essa a ideia. Para a gente ter plasticidade cerebral, para a gente ter uma melhora na nossa potencialidade, é ideal que a gente construa um ambiente modificador. Bom, como é que a gente organiza um ambiente modificador? Primeiro a gente tem que criar estímulos, saia da passividade, né? Então, eu aceito o que é ofertado e tá tudo bem. Na escola, em casa, eu não corro atrás para conhecer mais, eu não busco mais informações, então eu estou sendo passivo, tá? Então eu tenho que criar estímulos para que eu saia dessa passividade. O segundo ponto é um estresse positivo, né? O que seria um estresse positivo? Quando a gente está numa situação muito difícil, não consegue resolver, né? Chega um momento que a gente respira e vai buscando estratégias. Se eu sou super protegida, isso não acontece. Eu fico aguardando alguém resolver para mim. Tô falando de qualquer situação, tá? Então a gente precisa ser colocado em situações de desequilíbrio para a gente conseguir saber que vai dar para funcionar e que eu sou capaz de resolver problemas sozinho, né? Ou com o auxílio quando necessário, mas eu não posso deixar o meu cérebro acomodado, tá? E se eu não passar por situações de estresse, que é tudo que a gente entende como novo,
Eu não sei lidar muito bem com o novo, eu não gosto de emprego novo, de escola nova, de matéria nova. Então, é isso que faz a gente modificar, é o novo. Ele é que movimenta com a gente até que a gente construa aí um conhecimento sobre ele. A terceira atividade desafiadora, as soluções de problemas. Então, o ambiente deve estar ao ponto, né, de me desafiar. Então, como é que eu vou ultrapassar aquela barreira? Como é que eu vou resolver aquela determinada situação? E aí as soluções começam a aparecer. Eu posso pegar um caminho mais curto, resolver desse jeito. Ou não, eu preciso de um caminho mais longo, preciso de metas até chegar nesse objetivo, enfim. E a mediação adequada, busque ajuda quando for necessário, né? Então a gente não desiste de cara, de nada. Se está muito impossível, a gente busca um mediador, a gente busca o auxílio de alguém, que pode ser a mãe, pode ser um professor, pode ser um colega, pode ser alguém mais experiente naquele assunto, né? Que vai te ajudar no caminho, mas não vai te dar a solução pronta na mão, tá? Então tem que tomar muito cuidado para não achar que esse mediador vai te super proteger e fazer as questões para vocês, que não é essa função. Senão a gente fica estagnado no mesmo lugar. Bom, os resultados, né? Para a gente obter plasticidade não é fácil, não é rápido, não é simples, não é nada. A gente precisa se autoconhecer, que é o que a gente tem feito, e a gente tem que ter envolvimento, dedicação, empenho, né? Tanto para quebrar barreiras sociais, escolares, profissionais, emocionais. A estrutura do nosso pensamento, ela precisa sempre de estímulos para que ela possa se potencializar. Já falei isso anteriormente. E a gente não nasce inteligente, né? A gente vem construindo uma inteligência mediante ao que a gente vivencia. Então, assim, eu primeiro engatinho para depois andar e depois eu corro, né? Então, tudo é um processo. A gente não nasce sabendo nada. Então, qualquer coisa a gente pode vir a aprender. Aí uns exemplos simples para a gente entender como que acontece isso. Será que um cara para ganhar a Olimpíada ele treina uma vez só na semana? O próprio Einstein, na hora de concluir a teoria da relatividade, será que ele falava com ela assim, não, só vou pensar isso uma vez por semana, às segundas-feiras, nas outras eu vou curtir? Para comprar um carro, basta eu juntar umas moedinhas de vez em quando? Ou, de repente, para passar direto na escola, basta eu estudar para todo um dia antes da prova e eu vou conseguir tirar 10 em tudo? Então, não, tudo tem que ter uma dedicação, tudo tem que ter um empenho, tudo tem que me movimentar, certo? Então, assim, o ambiente é que vai me facilitar aí isso acontecer ou não. E aí, como dicas, busque modificar seu ambiente, se desafie, não se proteja, não se acomode, busque novas soluções, peça ajuda quando necessário, não se contente com o mínimo, só assim a gente vai conseguir chegar lá, tá? Então, galera, é isso, até a próxima. Besitos.